O fim do começo, capítulo 9. A biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia estava quase fechando. Uns poucos alunos ainda estavam sentados às mesas do grande prédio, concentrados na leitura. Era tarde e Júlia estava cansada. Havia passado a tarde toda estudando para o concurso público. Empurrando a pilha de livros para o lado, esticou as costas e os braços. Sua cabeça doía. Não aguentava ficar naquele lugar por nem mais um minuto. Enquanto ajuntava suas canetas, lápis e folhas de papel espalhadas pela mesa, ouviu uma voz familiar. Virando-se, sorriu ao ver um homem charmoso, muito bem vestido e de cabelos levemente grisalhos, conversando com a bibliotecária. Era Fernando, seu amigo de infância, que tinha se tornado um professor universitário de renome. Mais do que depressa, Júlia se levantou e começou a andar na direção dele. Ao ver a amiga, despediu-se da bibliotecária e deu alguns passos até encontrá-la entre as prateleiras de livros. Júlia? Sussurrou admirado. Nossa, o que você está fazendo por aqui? Nunca esperava encontrar você aqui. Ué, por que não? Já tem 2 meses que estou fazendo um curso para prestar concurso público. Quero ser promotora. Sério? Que ótimas notícias! Já tinha passado da hora de investir em si mesma. Ela ficou sem jeito com a reação do amigo. Percebendo o desconforto dela, ele disse: Desculpe, Júlia, não devia ter sido tão sincero com você. A verdade é que sempre a achei uma mulher muito inteligente e bonita. Honestamente, depois que casou, você se apagou muito. Eu sei, Fernando. Por muito tempo fiquei mesmo acomodada, mas isso são águas passadas. Ainda posso realizar muita coisa, por isso decidi voltar a estudar. Tenho certeza de que você vai se realizar muito. Ei, tive uma ideia. Que tal sairmos para jantar? Queria conversar um pouco com você, faz tanto tempo. Júlia estava morrendo de fome. Mesmo assim, ficou em dúvida se era sensato dizer a verdade para o amigo. Depois de alguns momentos, respondeu timidamente: Na verdade, estou com um pouco de fome sim. Estava arrumando minhas coisas para ir para casa. Abrindo um sorriso, ele disse: Ah, então eu faço questão de levar você para comer num restaurante italiano muito bom de um amigo meu. Júlia checou seu relógio de pulso. Já eram quase 9h30. Laércio devia estar esperando que chegasse em casa para que fossem fazer compras no supermercado. Seu semblante mostrava dúvida. Não sei se devo ir, Fernando. Tinha combinado de fazer outra coisa com o Laércio. Ah, Júlia, vai ser rapidinho. Além do mais, faz um tempão que a gente não conversa. Tenho certeza de que o Laércio não vai se incomodar. Fernando pegou no braço de Júlia e começou a guiá-la até a mesa onde havia deixado suas coisas. Vamos rapidinho, que eu garanto que você vai estar em casa em menos de 1 hora. Júlia raciocinou que ele tinha razão. Não custava nada sair para jantar fora com o velho amigo. Ajuntou suas coisas e os dois se dirigiram até o carro dela, que estava estacionado na rua. Olhando para o amigo, perguntou: Esse restaurante é muito longe? Não. Fica umas 3 quadras daqui. Vamos caminhar. A noite está bem agradável. Boa ideia. Preciso mesmo de um pouco de ar fresco. Júlia colocou a pasta e alguns livros no porta-malas do carro. Pronto, podemos ir. Fernando abriu um sorriso com o canto da boca e apontou para onde deveriam ir. O vento fresco da noite mineira balançava os cabelos cor de ouro de Júlia. Eles caminhavam lado a lado, trocando algumas palavras. Para ela, a companhia de Fernando era muito agradável. Júlia o admirava por ser um homem intelectual e bem-sucedido. Depois de alguns momentos que estavam andando, Fernando disse: Sabe, Júlia, foi muito bom ter encontrado você hoje. Estava mesmo precisando conversar com alguém sobre uma coisa particular, mas não sabia com quem. Júlia se sentiu lisonjeada que ele tivesse escolhido para falar desse assunto secreto. Tentando esconder a curiosidade, disse: Pode falar, Fernando. Não sei exatamente como lhe contar. Hesitou. Faz uns 5 meses que a Cida e eu nos separamos. Arregalando os olhos, Júlia não pôde esconder sua surpresa ao saber que o amigo estava separado da esposa. Ainda se lembrava da belíssima cerimônia de casamento que havia presenciado havia 15 anos. Parecia que eles tinham sido feitos um para o outro. Com um tom de decepção na voz, ela perguntou: Mas o que aconteceu, Fernando? O tempo esfriou nosso amor.
No começo tinha muita química, depois o relacionamento caiu na rotina e aquele amor acabou. Além do mais, a Cida estacionou no tempo, parou totalmente de estudar. Não era mais aquela mulher intrigante com quem me casei. Ah, sei lá, acabou. Nossa, sinto muito. Deve ser horrível essa experiência da separação. Olha, para ser sincero, pensei que seria pior. De certa forma, estou crescendo muito com essa experiência. Estou mais livre para ser eu mesmo e me desenvolver como pessoa. Acho que as pessoas toleram um casamento infeliz por muito tempo, por medo de ficar sozinhas, quando na verdade seriam muito mais felizes sem um cônjuge que as tolhe. Júlia sentiu um friozinho na barriga. Parecia que tudo que ele dizia se aplicava a ela. Quanta coisa ela teve que sacrificar pelo Laércio. Quantas vezes teve que abrir mão da sua vontade pelo bem comum da sua família. Com certeza conseguia se identificar com o que Fernando dizia. Mesmo assim, sentia-se desconfortável por estar assumindo que, no fundo, concordava com o que ele dizia. Júlia, ela olhou para Fernando, que apontava para um restaurante na esquina da rua que tinha grandes janelas de vidro. Chegamos. Os dois atravessaram a rua e Fernando abriu a porta do restaurante para Júlia entrar. O clima dentro do pequeno restaurante era bem aconchegante. A iluminação era indireta. Em todas as mesas havia um arranjo de flores silvestres e uma vela. Os garçons vestiam um uniforme preto e branco. Nas paredes havia quadros com pinturas de paisagens da Itália, plantações de parreiras, colinas verdes, camponeses colhendo uvas. A parede no fundo do restaurante tinha um suporte de madeira que guardava muitas garrafas de vinho. O cheiro de comida italiana impregnava o ar. Fernando guiou Júlia até uma mesa no canto do restaurante, perto da larga janela de vidro. Ali, eles poderiam comer olhando as pessoas que passavam na rua. Ao chegarem à mesa, ele puxou a cadeira para ela sentar. Júlia estava apreciando o cavalheirismo do amigo. Naquela noite, Júlia e Fernando conversaram animadamente sobre seus planos. Durante o jantar, ele elogiava a inteligência e beleza da amiga. Quando isso acontecia, ela mudava de assunto, mas de certa forma estava gostando de tudo o que estava acontecendo. No final do jantar, o garçom entregou uma pastinha de couro preta com a conta para Fernando. Abrindo a carteira, ele escolheu um dos muitos cartões de crédito que tinha. Entregou o cartão para o garçom e disse para Júlia: "Não se preocupe, o jantar de hoje fica por minha conta." Júlia ainda tentou argumentar, mas foi em vão. Nesse momento, o celular tocou. Era Laércio. Os ponteiros de seu relógio marcavam 11 horas. Ela não atendeu a ligação e começou a maquinar o que diria para o esposo quando chegasse em casa. O momento era festivo. Iniciavam-se as Olimpíadas do Colégio Adventista Catarinense. Os alunos estavam reunidos no ginásio de esportes para acompanhar o primeiro jogo de basquete da temporada. Do lado esquerdo do ginásio e da quadra, era possível acompanhar o confiante time e a torcida do terceiro ano. Os heróis já consagrados do time arremessavam a bola na cesta, preparando-se para o início da partida. Enquanto isso, várias meninas da turma que estavam encostadas na grade que separava o público da quadra celebravam cada acerto e diziam palavras de apoio para aqueles que erravam. Do outro lado do ginásio, os alunos do primeiro ano pareciam saber o resultado da partida antecipadamente. Era quase impossível vencer o terceiro ano. Eles eram mais altos, experientes e tinham melhores jogadores. Na última fileira da arquibancada, Letícia e Rogério aproveitavam o momento de descontração para conversar. Que legal, o pessoal aqui do colégio leva esse negócio de Olimpíadas bem a sério. E como? A Camila me disse que no ano passado, o time de basquete da turma do segundo ano venceu os formandos na final. Ninguém esperava esse resultado, por isso hoje o time está tão tranquilo. Acham que vencer esses meninos do primeiro vai ser moleza. O apito do juiz soou. Os jogadores se posicionaram no centro da quadra e a bola laranja foi jogada para o alto. O camisa 5 do terceiro ano puxou a bola para si com rapidez e se dirigiu correndo para o lado esquerdo da quadra. O camisa 7 do primeiro ano bloqueou sua passagem. O jogador do terceiro ano lançou a bola para o camisa 10 do outro lado da quadra. Imediatamente, o portador da bola lançou-a para a cesta e marcou 2 pontos. Os gritos da torcida do terceiro ano inundaram o ginásio.
Nesse momento, Rogério sentiu seu bolso tremer e avisou: "Meu celular tá tocando." Segurou o aparelho na mão e viu quem estava ligando. "É minha mãe." Abrindo o aparelho, falou alto: "Oi, mãe. Eu tô aqui no CAC. Estou assistindo a um jogo de basquete. Ligo depois." "Agora? Urgente? Peraí. Vou lá fora e já te ligo." Segurou no braço de Letícia e disse: "Vou atender lá fora, já volto." Rogério desceu as arquibancadas do ginásio tentando se desviar dos torcedores mais empolgados. Mesmo assim, descia esbarrando nas pessoas. Sua mente estava concentrada no tom de voz de sua mãe. Do jeito que tinha falado, sabia que alguma coisa havia acontecido. Mas o quê? Em sua mente ele cogitava: será que meu irmão bebeu mais uma vez em uma festinha e se meteu em confusão? Pior ainda, e se ele bateu o carro? Ah, pode ser o vovô. Ele tem hipertensão e já teve ameaça de infarto. Isso não pode ser. Falei com ele ontem e me disse que estava se sentindo bem. Então deve ser o casamento da tia Luísa, que todo mundo sabe estar por um fio. Será que o tio Gumercindo aprontou de novo e ela decidiu sair de casa? De repente, a tia Luísa pediu para a mamãe deixar ela ir com as crianças morar em casa lá por um tempo? Deve ser isso. O turbilhão de possibilidades jorrava por sua mente, nos minutos infindáveis que se arrastavam, até que finalmente se viu só, sentando em um banco debaixo de uma árvore frondosa e apertando o botão do celular. Enquanto aguardava que sua mãe atendesse ao telefone, tentou afastar da mente as inúmeras possibilidades que o deixavam quase com náusea. "Oi, mãe, sou eu. Diga logo o que está acontecendo." Seu tom de voz me deixou preocupado. "Tico, querido, não queria estragar seu fim de semana. Ainda mais agora que finalmente foi visitar sua noiva, mas o que aconteceu é sério mesmo." "Vai, mãe, não enrola," interrompeu com voz angustiada. "É o seu pai. Ele tá muito doente." "O que meu pai tem?" "Deixe-me falar com ele. Ele tá dormindo agora." "Tico, descobrimos que seu pai tem câncer." Rogério fechou os olhos e apertou o celular com força. Sentia perder o chão. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Respirou fundo, na intenção de absorver todo o ar que pudesse, pois parecia que não havia sobrado ar em seus pulmões. Trêmulo, balbuciou: "Como assim, mãe? Câncer? Onde?" "No intestino, meu filho. Já tá bem avançado e tem metástase em outros órgãos." "Mas meu pai sempre foi tão saudável, vegetariano, não pegava nem gripe. Como isso foi acontecer? Como não descobrimos antes?" "Essas coisas acontecem, meu filho." Ele sabia que até esse ponto sua mãe lutava para não chorar, mas não estava mais conseguindo esconder a aflição. Seu pai está confiante na vontade de Deus. Agora ela chorava. Disse que está pronto para fazer o tratamento e que vai lutar até o fim. "Calma, mãe, não fica assim. Amanhã mesmo eu pego o avião e vou para casa ficar com vocês." Rogério também procurava fingir que as lágrimas abundantes não desciam pelo seu rosto. Como em um filme, as memórias que tinha de seu pai começaram a passar rápido em sua mente. A noite de Natal, quando os olhos felizes de seu pai rasgou o papel de presente colorido que envolvia o carrinho de controle remoto de seus sonhos, a presença do pai nos recitais de piano e o orgulho em aplaudir seu desempenho no final da apresentação, os jogos de futebol no quintal de casa, as viagens em que acampavam de barraca, os cultos em família, passeios de bicicleta, a alegria de seu pai no dia em que foi eleito deputado, os olhos marejados de seu pai ao entregar o certificado na formatura de jornalismo. "Tico, não vem amanhã não. Fique aí com a Letícia e espere a gente ter um quadro melhor. Seu pai fez uma bateria de exames e amanhã o médico vai nos dizer o que deve ser feito. Só quero que você ore pelo assunto." "Vou orar sim, mãe, pode deixar. Amanhã ligo para saber o que o médico disse e combinar minha viagem. Fique com Deus, meu filho." "Beijo, mãe. Mande um beijão pro pai e saiba que eu amo muito vocês." Dentro do ginásio, Letícia acompanhava o jogo com atenção. Entre uma jogada e outra, se deu conta de que Rogério estava demorando muito para voltar. Como tinha ouvido que o assunto com sua mãe era urgente, ficou preocupada e decidiu ir atrás dele. Saiu do ginásio e, enquanto seus olhos se adaptavam com o ambiente mal iluminado do gramado coberto de árvores que rodeava o ginásio, começou a procurar seu noivo. Avistou-o sentado em um banco a uns 200 metros. Percebeu que tinha a cabeça enfiada entre as mãos, que estavam apoiadas no joelho. Aproximou-se vagarosamente e colocou a mão suavemente sobre seu ombro. "Tico, tá tudo bem?" Ele levantou a cabeça, deixando à mostra os olhos que cintilavam no escuro. Ainda não conseguia acreditar no que está acontecendo.
Ela não disse nada, queria que ele se sentisse à vontade para compartilhar ou não o ocorrido. Segurando a mão da noiva, sussurrou: Vi tanto sofrimento lá na China. Sempre agradeci a Deus por proteger as pessoas que amo. E agora acontece isso. É muito irônico. Letícia entrelaçou o pescoço de Rogério com seus braços e puxou carinhosamente a cabeça dele até seu ombro. Ele respirou fundo e disse: Meu pai, ele tá com câncer. Minha mãe ligou para avisar. As lágrimas rolavam em seu rosto. Meu pai sempre foi um homem honesto e trabalhador. Até foi contra a votação da lei dominical no Congresso. Isso lhe custou alguns inimigos, mas ele fez o que sabia ser o certo. E agora acontece isso? Letícia olhou para o céu. Nesse momento, preferiu ficar calada. Não podia imaginar a dor que ele estava sentindo, mas queria que soubesse que estaria ao seu lado para enfrentar a situação. Ficaram assim por alguns minutos e Rogério começou a se acalmar. Não é justo, Tinha. Acariciando suas mãos, Letícia disse suavemente: Este mundo é mau e cheio de pecado. Deus não é o responsável pelo sofrimento ou pela doença do seu pai. Pode não ter sido Deus que fez meu pai adoecer, mas ele permitiu que isso acontecesse. Tico, Deus é soberano e eterno. Ele sabe o fim desde o começo. Agora, talvez, não possamos entender o porquê dessa situação, mas Deus nos ama muito e sempre quer o melhor para os seus filhos. Se Deus me ama, Ele vai curar meu pai. Tenha fé. Letícia enxugou uma lágrima que descia pela face do noivo. Seus olhos mostravam dúvida e raiva. Tenha fé, meu amorzinho, confie em Deus. Ah, então você quer que eu fique feliz com Deus porque meu pai está doente? Não, Tico. No Salmo 23, Deus diz que vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas que Ele estará conosco enquanto passarmos por esse vale. Ele será o nosso conforto e consolo. Você pode ficar triste com essa situação, mas tenha seu coração nas mãos de Deus, aceite sua soberania e o plano que tem para a vida do seu pai e de sua família. Que diferença isso vai fazer? A diferença é que, quando você acredita de todo o coração que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, experimenta a paz que excede todo o entendimento. O Senhor recebe permissão para atuar na situação da maneira que achar melhor, segundo sua sabedoria. Na verdade, a Bíblia vai além. Ela diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Rogério tinha feição tensa. Ele pensava nas palavras da noiva. Como conseguiria confiar em Deus de tal maneira que pudesse dar graças em tudo, embora não por tudo? Era duro demais. Ao mesmo tempo, sabia que sem a força de Deus não conseguiria passar por essa situação. Tinha medo de confiar em Deus e a vontade dele ser diferente da minha. Pelo que minha mãe disse, meu pai está muito doente e tem mais chances de morrer do que de viver. É um jogo praticamente perdido. Deus pode virar o jogo, se isso for o melhor dentro de seus planos eternos. Nesse jogo tudo pode acontecer, pois quem está na quadra lutando não é você, e sim o Rei dos Seis. Confie no Senhor e Ele vai lhe dar forças diariamente para vencer os desafios que surgirem. Rogério esfregou os olhos, abriu um sorriso tímido e disse: Você tem razão. Minhas lágrimas não vão ajudar em nada. Vou tentar confiar no Senhor. Para Deus tudo é possível, certo? Levantou e puxou Letícia pela mão. Ao passarem na frente do ginásio, notaram que os alunos do lado direito haviam invadido a quadra e estavam pulando, gritando, celebrando junto com os jogadores. Ao olhar para o placar digital posicionado no fundo do ginásio, ficaram surpresos. O time do primeiro ano havia vencido o jogo.